Tudo tranquilo aqui. Podemos falar consertar, tá bom? Consertar. Por exemplo, não sei, digamos, Juliana, porque esse que você falou, acho que não é tanto consertar, eu imagino. Então, eu tenho aqui meu telefone, sim? Meu telefone parou de funcionar, sim? Ele não funciona, não liga, não tá. Então, eu falo, olha, tenho que consertar meu telefone. Não é nesse É, sentido. não, Ah, nesse eu sentido imaginava. não. É, digamos que você necessita, Uhum. que você necessita como não, um sentadeiro Uma especial, cadeira. uma cadeira essa, uma cadeira especial e porque você tem uma condição especial. Ah, já entendi. Então nós desenhamos eh, características eh, únicas. Nossa, sim. Sim, Juliana, isso é complexo. e também produ, pro, produtos, 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 produtos. produtos que se hacen, que se hacen, ¿cómo se dice? Virais. Producción en cadena. Ah, sim, é massa ou em grande Sí, quantidade. Ah, entendi. Então, por exemplo, Juliana, pode ser também, olha, essa cadeira, os clientes estão reclamando que essa cadeira, não sei, eh, as pessoas ficam com dor nas costas. Então, vocês também analisam essa cadeira, seja, não, obviamente essa, e para reformá-la no sentido de, olha, está errando isso, ou isso não foi bom, então tem que ter outro desenho, alguma coisa assim. Também ou não? a eso nos, Dedicamos? eh, sí, mas nos basamos Baseia. Uhum. en ergonomía. Nossa senhora, então, Juliana, é difícil. Sí, en la ergonomía principal, Uhum. você, você para que quer essa, Esse digamos, produto. esa cadeira, Uhum. y no es lo mismo una cadeira para doméstica o uma Sim, cadeira comercial. gamer, que agora é na Não, moda. não. Comercial, digamos que Ai, para de- tendas, restaurante. lojas. Ai, Juliana, eu Então, pensei numa piada tão péssima, tão ruim. são Sim. usos diferentes. Uhum, Então, é porque são verdade. necessidades diferentes. Então você nota se envolve cadeiras gamer. Poderíamos, poderíamos, Poderia. E você poderíamos. sabe o que faz um produto gamer? Sim. O quê? Essa cadeira aí, Como? profe, essa cadeira que você tem é gamer. Nossa, não, pelo amor de Deus. Não, sabe por que não é gamer, Edwin? Porque lá não tem luzes. Já perceberam? Não é, Juliana? Deveria. Deveria. Vocês já viram que tudo que é gamer tem que ter Deveria. luzes. Lucecitas, colores, no colores. Exatamente.
Cores bonitos, llamativos. Não, mas não as cores, tem luzes. Sim, também. Já viram que tem como luzes LED? En español se diz RGB. RGB. Mas Aham. no português, Aham, já não sei como se fala. aham. Isso é o que faz um produto gamer. Sim? Que não é um produto, Mas, não é um produto normal, senão um produto gamer. mas as cadeiras gamer eu não. Tem luzes. Eu não. Pois, eu não visto que tem luzes. Porque se move. Se Mas move. pode Então, ter uma bateria. poderia. Olha, Poderia. Poderia. Juliana, ideias de negócio. Desenho industrial. Exatamente. Vamos criar produtos gamer. Produto de primeira necessidade, uma luz LED, né? Vocês falaram que é RGB? RGB. Uhum. Agora, o que significa isso, não sei, mas é isso. Está, está em inglês. Muda de cor, é isso? Ou não? Não tem nada a Não, ver. Não, ele é red, green and blue. Ai, Os três cores básicos que se combinam. gente, entendi, que burro, eu, né? Muito bem. Daniela, como vamos? Todo bem, todo certo, Tudo tranquilo? todo tranquilo, todo, ¿cómo se dice? Na Silencio, paz do Senhor. más o menos, mas escuta un alma en vida. Que horror, Daniela, pelo amor de Deus, que é isso? Alexandra, como vamos? Oi, tudo bem e você? Tudo jóia. Tá na celebração dos 220 anos da melhor universidade do planeta. Sim, mas eu estou trabalhando. Estou com muito Pelo amor trabalho, de Deus. muito. Deram pelo menos algum presente? Não, ainda não. Não deram nada. Não. Que pobreza, pelo Trabalho, amor de Deus. Como? trabalho, Mais trabalho. muito trabalho. Sim. Muito bem. Manuela, como vamos? Susana, bom dia. Oi, profe, bom dia. Oi, Eu não Manuela, como conseguia. vamos? Muito bem. Não conseguia Tudo ligar o tranquilo? microfone. Tudo bem, muito trabalho. Muito trabalho? Tá igual a Sim. Alexandra. A Alexandra falou, aumentaram o trabalho em 220%. Sim. Muito bem. Susana, como vamos? Oi. Ai, pensei que estava dormindo. Já você ia falar. Já ele ia falar. Susana isso, Susana aquilo. Obviamente, a Eu fofoca. estou aqui. Oi, como vai? Tudo bom? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Sim, mas muito Hum, cansada. Eu quero morrer já. que Pô, horror! que foi? Que é isso? Como que você começa às 8 horas da manhã numa aula falando assim, ai, prof, bom dia, eu quero morrer. Gente, que horror! A vida Não do é cor de adulto. rosa. Nada. Pelo amor de Deus. Célia nos enganou, nos Cê- mentiu. Não é um carnaval. Não. Que às vezes cinza, que às vezes roxa, nada. Isso não é certo. Todo tempo é preto para tudo. Você Olha como só, vai? tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor, tudo. Oi.
A semana passada eu encontrei uma pessoa que estuda no SES. No SES, SESD? Eu não sei. Você Ah, trabalhava não, era SES e no SESD. SESD? Susana, SES e SESD tem como 5 estratos de diferença, que horror. Por isso eu não lembro qual é SESD. Mentira, brincadeira, galera. Pero você trabalhou no SESD, verdade? Não, SESD, sou no SES. Universidade SES. já. Trabalhei, né, até 2 semanas atrás. Eu conheci uma pessoa que foi Meu aluno. a fundação. Ah, foi meu estudante. Não, Ah. escuta. Para falar mal. Ai, Esse falei, dia gente, que eu falei já tava assim. Esse dia, a sexta da semana passada, eu estava na fundação e uma garota foi, uma garota, não, como é que se diz? Sim, uma garota. Sim, uma garota. Ela foi a fundação para um recorrido, uma guiança, e ela estuda no SES. E eu, oi, como vai? Fala para mim, conta. Então, ela me contou tudo o que ocorreu. E você e eu temos que falar de Fofoca 2.0. Ah, pelo amor de Deus. As outras pessoas ficaram como a gente, então. Sim, se não é uma fofoca para todo... Não, mas mentira. Não, para que não vão a Café Plurilingue? Assim é a Que vida. horror. A vida é cheia de mistérios, não é, Susana? A vida é cheia de mistérios. Sim, e de problemas. E de problemas, e mais problemas. Problemas gamer. João Problemas Guilherme. com Susana, vamos cumprimentar hoje João Guilherme. Então, vamos nos apresentar, tá bom? Ai. João Guilherme. Senhor. Oi, João Guilherme, bom dia, tudo bom? Eu sou o professor bom dia, Daniel. Tudo bom? Galera, vou me apresentar para todos novamente. Já que semana passada... Susana, qual foi o problema da semana passada no Café Plurilingue? Que Juan Guillermo não conhecia o professor Daniel. Ele chegou ao Café Plurilingue. Que fora uma pessoa como o você não professor. Pode dizer nada em sua defesa, nada. Ai, essa pessoa é uma pessoa... Não, ele viu a Daniel e ele pensou, ele ficou sério, pessoa né? que sempre fala bobadas na aula, ele não deixa dar classe, não. E ele pensava que o professor era Jorge. Qualquer pessoa por aí. Sim, Daniel é uma pessoa que fala, pero ele não estuda, a pessoa está molesta. Exatamente. Galera, semana passada tivemos o Café Plurilingue e tivemos um sucesso que marcou o Café Plurilingue e foi o seguinte: João Guilherme não conhecia o professor de português. Então, começamos, eu cumprimentei todo mundo, o João Guilherme estava muito sério, mas assim, muito sério, estava com essa pessoa tão esquisita porque está falando comigo, falando português. Com certeza, João Guilherme falou, gente, essa pessoa saída do nada porque está falando português comigo. Basicamente foi, e ele ficou muito sério e ficou fofocando, falando mal do professor com a Susana. Falei, Susana, você viu o professor? Não sei o que, olha, ele chamou e não chegou, não foi, Susana? E aí tiveram que falar. Chegou a outro nível. Obviamente. Gente, não, mentira, brincadeira.
brincadeira, não, mas sério, foi super engraçado porque João Guilherme não conhecia o professor, ou seja, não reconheceu. Eu cumprimentei, ele estava um pouco sério, como, gente, essa pessoa de onde apareceu? E depois de um tempo, ele descobriu que eu era o professor de português do nível. Muito bem, pessoal. Agora sim, vamos então começar. Agora que estávamos falando um pouquinho sobre fofocas, né? Da semana passada. Eu odeio fofocas, já você sabe. Não é, João Guilherme? O Como, professor de professor? Como? O que você diz? Eu odeio fofocas. Não gosto. Nadinha, nadinha. Nada, não gosto. Né? Ai, gente, olha só. Cheira. Eu cumprimentei todo mundo, não cumprimentei o Walter. Walter, tudo bom? Edwin, o que você ia falar? Que isso é mentira, que você É odeia mentira. fofoca. Fofoca. Odeio. Daniela, obviamente, estou falando, mas não estou falando mal de ninguém. O professor é historiador, mas não fofoqueiro. Gente, vocês já viram um meme que diz assim, como que vergonha chamar fofoca aos contextos históricos de não sei o que, Depois mando para vocês. É, galera, então, agora que estávamos falando um pouquinho sobre fofocas, eu trouxe uma notícia que achei super interessante, sim? E então, vamos começar então com isso. Ah, mas antes de tudo, né? Vamos colocar aqui, tá bom? Colocamos aqui nossa agenda do dia. Não estamos na aula de alemão, então vamos trocar. A gente já tem até motivos de Halloween, mas no Brasil não celebram Halloween, então não vamos colocar. Gente, qual a data de hoje? Quarta-feira. Quarta. Muito bem. Então, hoje é quarta-feira, que é? 11. 11 de outubro. 11. Mas Muito bem. a sexta-feira é E, o melhor dia do mês. olha, falaram por aí que outubro vai ter eclipse, tem eclipse, tem Halloween, tem sexta-feira 13. E o que mais? Mistérios. Será que este mês é da azar? Juliana? Você imagina? Imagina? Imagina. Ou imagina que em vez de que Juan Guillermo no hubiera reconocido a você, hubiera confundido como outra pessoa. Não, pessoa. Juliana, de fato isso foi o que aconteceu. Mas não pues no dijo a outra pessoa que era o professor. Mas, Juliana, você acabou de complementar, foi exatamente isso que aconteceu. ¿A quién le dijo? Ele pensou que o meu chefe, que se chama Jorge, o professor Jorge, era o professor de... Ele me confundiu com o meu chefe, que é o outro profe de português. Exatamente. Aí o Walter acabou de colocar o meme. É isso. Ah. Ele me confundiu. São parecidos. Eu acho que é somente porque usamos óculos. Muito bem. E temos hoje nossa agenda do dia, tá bom? Então, hoje, a ideia é que vamos praticar, sim? Praticar
rotinas no passado. Sim? Basicamente seria isso. Mas antes de começar com isso aqui, há duas coisas, tá bom? Essa sim já é sério, sério, sério. Galera, então, hoje vamos dividir nossa aula em duas partes. A primeira é que eu vou mostrar para vocês uma notícia que me chamou bastante atenção. Falando sobre fofocas e tudo isso. A segunda parte, vamos praticar um tempo verbal que é no passado, que gera um pouquinho de confusão, então é bom rever novamente. E, bem, na verdade, três coisas. E a terceira é a seguinte, galera, se vocês, por algum motivo, falam, profe, eu gostaria que você nos lembrasse sobre este tema específico, vocês podem me escrever. Então, para isso, assim que terminar a aula, eu vou criar uma caixinha de perguntas, tá bom? Anônimas. Então, aí vocês podem escrever as suas dúvidas. Profe, gostaria que, não sei, um tema que nós vimos e eu, na verdade, fiquei com dúvidas, perguntas, porque assim podemos trabalhar durante as próximas aulas, tá bom? Podemos definir um dia, tá bom? E trabalhamos numa aula precisamente para resolver as dúvidas que vocês tenham. Semana passada, precisamente, me escreveram, ou me falaram, na verdade, sobre, profe, olha, geralmente eu me confundo com essas e essas coisas. Seria bom que você nos lembrasse, por favor, sobre este tema específico, e é precisamente seguindo como essas sugestões que vocês fazem, sim, as sugerências que vocês me han hecho, que vamos tratar o tema de hoje, tá bom? Então, a minha questão não, eu falo para vocês o seguinte, sintam total confiança em falar com o professor, tipo, profe, olha, eu gostaria de que praticássemos este tema, ou, profe, definitivamente não entendi tal tema. Tem que ser deste nível? Não. Sim? Podem ser dos níveis que vocês já viram, tá bom? Dos temas que vocês já viram e que talvez vocês tenham dúvidas, sim? Então, já me escreveram ou já me falaram sobre uns temas que já separei para ver durante essa semana, tá bom? Então, eu vou criar para vocês uma caixinha de perguntas, aí vocês podem escrever anonimamente, sim? Ou, se vocês quiserem, também podem me escrever diretamente no Teams, profe. Este tema, profe, tenho dúvidas com isso, tá bom? Sim? Tudo bem? Tudo bem, isso é bom. Perfeito. Ótimo. Então, agora sim. Então, comecemos com este mistério de hoje, tá bom? Essa fofoca, que eu achei super, super, super interessante, tá bom? Que vem a ver com o que nós estávamos vendo a semana passada. João Guilherme, houve muitas fofocas no Café Plurilingue. Alguns, mas eu não tive Tempo. então eu não sei como. Muito bem. Pessoal, então temos aqui o grande engodo da Lua, ou seja, o grande engano da Lua, tá bom? Vamos ver então o que aconteceu aqui. Algum voluntário, alguma voluntária? Você pode repetir a pergunta? Muito bem. O grande engodo da Lua, tá bom? Ou seja, alguém para começar, vamos ler essa reportagem. Eu posso começar. Tá bom. Aumento? 25... Não, aí tá bom. Perfeito. Em 25 de agosto de 1835... 1835.
Muito bem. 30, 30. 35. Uhum. A primeira de uma série de 6 matérias. Matérias ou Matérias. matérias, anunciando a suposta descoberta de vida da Lua, é veiculada no jornal New York Sun. Muito bem. Conhecidas conjuntamente como o Grande Engodo da Lua. As matérias foram supostamente reproduzidas de artigos do Journal of Science de Edimburgo, Uhum. assinados pelo Dr. Andrew Grant, descrito como um colega de Sir John Herschel, um famoso astrônomo da época. Na verdade, Herschel havia viajado para a cidade do Cabo, na África do Sul, em janeiro de 1834, para construir um observatório com um novo e poderoso telescópio. Conforme o relato do Grant, Herschel havia encontrado sinais da vida na Lua, incluindo animais fantásticos como unicórnios, castores peludos e de 2 pernas e humanoides alados que pareciam como morcegos. Morcegos, muito bem. Mas aí estão falando que pareciam com morcegos, não como morcegos. Como? Então, não sei se é roda do escrito. Não, parece como. Tá bom. Sim. Os textos também faziam descrições vívidas da geografia da Lua, mencionando cráteres massivas, enormes cristais de ametistas, rios de águas torrenciais e vegetação exuberante. Tudo isso fofoca. Exatamente. Seja, basicamente devem estar pensando o professor de português que escreveu esse texto científico. Muito bem. Alguém para continuar? Eu. Muito bem. Desde o New York, certo? Aham. O New York Sun, fundado em 1833, era dos jornais penny price, tabloides que custavam $1 de dólar, que atraíam público maior com preço barato e estilo mais narrativo e jornalismo. Jornalismo, muito bem. A partir do primeiro dia em que a matéria do engodo da Lua foi lançada, as vendas do jornal aumentaram consideravelmente. Era algo excitante e os leitores engoliram. O único problema é que nada disso era verdade. Continua. Sim. O Journal of Science de Edimburgo havia censado suas publicações alguns anos antes e Grant era personagem fictício. Os artigos foram provavelmente escritos por em repouso do Sul, muito bem. formado pela Universidade de Cambridge, com objetivo de ser uma sátira. Eles foram concebidos para assombrar de especulações. Concebidos para assombrar de especulações sérias sobre a vida terrestre, especialmente as do reverendo Thomas Dick, popular escritor de assuntos científicos que afirmou em seus livros best-sellers que a Lua possuía 4,2 bilhões de habitantes. Olha só, muito bem. Profe, Sim. mas embaixo um pouquinho. O que é, téngalo, engoliram? Muito bem. Engolir. Não sei. Vou beber isso. Eu engolir. Engolir é o mesmo de enganar. Engolir.
Gente, vocês estão utilizando palavras muito técnicas. Pues trágate, engulle, come, ¿Cuál? cena. Você acabou de falar. Tragar. Es que la palabra es engullar, engulla. Pues realmente pero no existe en Engullir. español. Se tragaron Engullir, el eso. cuento. Es como tragarse el cuento, como... Exatamente, mas seja nesse sentido, mas a palavra é engolir também, tá bom? ¿Y, Seja y qué para... es, y qué es zombar? Ah, por exemplo, quando você fala alguma coisa que não é verdade, tá zombando. E a pessoa acredita. Ya. Qual seria o sinônimo ou a palavra em... Porque ingenuo no es. Não, zombar é zombetar, zombetear. É, tipo, quando você fala... Não sei, eu falo para Juliana, Juliana fala para o centro de idiomas, pergunta para o centro de idiomas porque o curso de português vai acabar. E Susana acreditou, Juliana acreditou. Juliana acreditou e foi perguntar e fala, não, Susana, isso é mentira, estão te zombando. Uma fofoca Es como de te mentiras. están tomando el pelo. Exatamente, essa é a palavra. Sim? Wow, ya no sé. Qual? ¿Cuál palabra? Por exemplo, você acabou de falar. ¿El tomar el pelo? Exatamente. E eu fazendo Ah, assim. ya. Ay, yo no lo estoy viendo, paila. Ah, muito bem. Perfeito. Entretanto, quem para continuar? Eu. Entretanto, os leitores embarcam completamente na história. Embarcaram completamente na história e não conseguirão identificá-la como uma sátira. A loucura... ¿Cómo se dice? Sátira. Sátira. Muito bem. Sátira. Sátira, a loucura em torno das supostas descobertas de Hershey. Hershey chegou até mesmo a enganar um comitê de cientistas de Yale, que viajó ¿cómo se Viajou. Viajó hasta Nueva York. Nueva York a procura dos artigos do jornal de Edimburgo. Depois que os funcionários do Sun os enviaram para lá e para cá, entre os escritórios editoriais e de impressão, na esperança de desencorajá-los, os cientistas retornaram a Nueva Delhi sem perceber que tinham sido enganados. Muito bem. Profe, eu tenho uma dúvida. Claro. É parecido ao que aconteceu com a Guerra do Fim do Mundo. Você lembra disso? Não. De Orson Welles. Quando ele falou na rádio. Sim, senhor.
É muito parecido. Todo mundo ficou aí, engoliu o que ele falou. Vamos falar disso, Edwin. Segura aí essa ideia, por favor. Sim? E falamos no final. Mas já sei qual é. Que ele falou no rádio. Na rádio, assim, pá, pá, pá. Isso mesmo. E entrou em pânico. Uhum. Muito bem. E em 16 de setembro... Posso? Claro. Em 16 de setembro de 1835, Muito bem. 1835, o Zoom admitiu que as matérias tinham sido uma fraude, mas as pessoas se divertiram com a história toda e as vendas do jornal não sofreram queda. O Zoom continuou a existir até 1950, quando se fundiu com o New York World Telegram. Porém, a fusão só foi concretizada em 1977. Muito bem. Um novo New York Zoom foi criado em 2002, mas não possui nenhuma relação com o original. Muito bem. Perfeito. Então, galera, o que nos estavam dizendo aqui? Vamos ver se conseguimos as imagens para que vocês vejam. Profe, fundió, es que se unieron. Exatamente, se fusionaram. Oh. Isso foi o que viram na Lua. Vamos ver, por aqui está, é que eu vi, não, esse não. Eu vi esse, mas esse é um texto muito longo, mas aqui nos mostram várias imagens. Olha, nessa que nos estavam mostrando, olha essa daqui. Essa era a que nós estávamos vendo, né? Agora, galera, o que vocês pensam sobre esta situação, ou seja, esta notícia? Eu acho curiosa e divertida. Como se Você acha curiosa e como divertida? se Muito gato bem. por liebre. Olha, essa expressão não sei o equivalente em português. Mas foi Mas... isso. Foi como criar uma realidade e as pessoas aceitam como tal. Então, é muito interessante como a percepção das coisas que nos falam que são verdade, nós aceitamos como verdade. Eu gostei da história. Daniela, isso já virou super filosófico aqui. Então, devemos duvidar de tudo. Há duas verdades. A minha Tem e a duas, tua. existem duas. Existem duas verdades. E a tua. Todas as coisas podem ser possíveis. Então, como não acreditar que tudo há uma verdade certa? Estamos no, como se diz? No efeito Mandela. Como que há coisas que nos fazem questionar a realidade. Muito bem. Basicamente, a aula virou a, como que se chama? Matrix. Matrix. Você, qual escolhe? Mas Edwin. pelo que eu entendi, a pessoa que fez esse artigo não era de verdade, era um alter ego de alguém, não. Mas acho que foi brincadeira dessa pessoa, do autor original, fazer isso. Exatamente, ou seja, ele
foi uma sátira, sim, como uma maneira de zombar. O que será isso? Como de, basicamente, como ridiculizar uma pessoa que falou que existiam 4,1 cientista na época, né? Que afirmava que na Lua existiam 4,2 bilhões de habitantes. Então, eles decidiram, os jornalistas, pelo menos desse jornal, fazer uma sátira, sim? De supostamente confirmar o que a pessoa tinha visto. Porque vocês imaginam que as pessoas acreditavam que isso era verdade? Porque falaban de feito cientificamente. Então, falavam que existiam cientistas que apoiavam ou que tinham descoberto isso. Galera, um segundo. Muito bem. E por que vocês imaginam que até pessoas ou cientistas dessa renomada universidade Yale foram enganados? Olha, até cientistas dessa universidade famosa no mundo foram enganados. Uma coisa é enganar os leitores, tá bom? Mas enganar cientistas de uma universidade, como que você consegue? A brincadeira de alta, de alto impacto. Mas nessa época, os cientistas eram muito religiosos. Então não é tão bolado. Não é tão descabelado. Sim, não é tão descabelado que eles creyeran. Acreditassem. Acreditassem essa. Pues no sabemos cómo lo dijo. O sea, nosotros no estuvimos ahí escuchando a Eli decir. Entonces, pues podríamos también creer pues Acreditar. uma coisa, acreditar uma coisa. Olha, com certeza como isso foi escrito, ou seja, não existia o rádio, né, a rádio nessa época. E, então, com certeza devem estar toda a informação, os tabloides, ou seja, devem estar os jornais. E com certeza vocês devem encontrar uma assim traduzida ao espanhol. Então, podem procurar aí e contrastar para ver se realmente se vê muito fantasioso ou realmente você fala, uau, olha, dá para acreditar. Bem elaborado. Também não havia como desacreditar essa informação mais verídica. Entonces, no es como que, no, nosotros vimos la luna y eso es mentira. Exatamente. Então, olha, será que as pessoas se deixam influenciar facilmente? Muito bem. E Edwin vai nos contar uma história. Mas Essa foi
bem curiosa. Edwin, sim, pode falar. Mas as pessoas, quando eles falam, é que é um estudo realizado pela universidade, já eles zumbaram, né? Eles já acreditaram que isso foi verdade. Então, é fácil. Tá bom. A Guerra dos Mundos foi um livro de Orson Welles. E o 30 de outubro de 1938. 38. A Guerra dos Mundos. 1900 e quê? 38. Ah, tá. Aí aparece no espanhol. O Orson Welles, ele falou no rádio contando a história do seu livro, mas ele, ao princípio da história, nunca falou que ele ia ler uma história que não era verdade. Então, ele falou que tinha uma invasão. Como se diz invasão? Invasão extraterrestre e que o mundo estava em guerra e toda coisa, e todo mundo ficou doido, ficou louco, ficou correndo, achando que isso era verdade. Então, foi um capítulo muito estranho, muito doido. Exatamente, ou seja, eles estavam na rádio falando um capítulo, um trecho do livro, só que ele nunca falou que isso era um livro. Então, como as pessoas não sabiam o que aconteceu, o caos, né? Mandei aí o artigo no chat. Muito bem. Ese Mas, profe. tenía Sim. efectos de sonido. Efeitos de som, eu acho que sim, porque já existia a rádio. Sim, Susana? Porque eu me pergunto como fora a capacidade do narrador para contar a história rápido, a voz, os gritos, para que todas as pessoas acreditassem nisso, porque não é o mesmo que você esteja lendo um livro, um conto, que você está contando, narrando o que você está vivendo nesse momento. Então, eu acho que tuvo uma grande capacidade para realmente convencer as pessoas de que isso sim estava passando. Olha, é verdade. Olha, aqui nós estamos dizendo, na época era super comum que as pessoas escutassem rádio, né? Se unissem para escutar o rádio nas noites e com música e tudo demais. Mas olha, aqui nos dá já a explicação, Susana. Aconteceu uma interrupção dessa habitual emissão, ou seja, estavam escutando a rádio, né? Estavam escutando a rádio e interromperam, sim, a transmissão habitual para dar conta de uma série de explosões estranhas observadas no planeta Marte, ou seja, basicamente notícias de último momento, sim? E depois disso, começaram a falar que tinha umas explosões no planeta Marte. E depois começaram a falar, sim, olha, um relato não relacionado, que um objeto caiu perto de uma fazenda em Nova Jersey, sim, Nova Jersey. Ou seja, basicamente tudo foi criado para que as pessoas acreditassem. Ou seja, imagine que você está escutando a rádio, né? Não sei, a sua novela, radionovela, no rádio, papai falando assim, olha, neste momento, atenção, estão os cientistas falando que tem uma explosão em Marte. Sim, explosões no planeta Marte, e acabou de cair um objeto não identificado perto daqui de Nova York.
Então as pessoas ficaram acreditando. Foi por isso, Susana. Então, tudo estava planeado. Parece, sim, com certeza sim. Sim, eu compartilhei aí o áudio disso, mas é 1 hora. Então, por muito aí tempo depois você da pode aula. escutar. Depois da aula. Sim. Depois da aula podemos escutar, mas olhem só, que não somente, porque vocês podem falar, olha, isso foi 1800, essa parte dos... Ai, gente, não, viva a música não, que sou... Essa parte, vocês falam, não, prof, foi muitos anos atrás, as pessoas não tinham todo o conhecimento, era mais fácil, mas já estamos falando de 1935. Olha, esse jornal é de Portugal. Estamos já falando de 1935, ou seja, estamos falando já de um tempo mais, digamos que já tinha se desenvolvido melhor a ciência, sim? Quais foram, ou quais são, por exemplo, aquelas histórias recentes que vocês já escutaram parecidas a essas daqui? Já lembrei de uma. Lembram de alguma história ou coisas assim que todo mundo talvez acreditou e na verdade era mentira? Provérbio, mas eu acho que as pessoas querem acreditar de tudo aquilo que pode ser muito mais grande ou Maior? surpreso que eles. Sim, maior que eles. Diferente, divertido, estranho. Então, pode ser que não seja uma história, um conto muito grande de esse nível em que todas as pessoas se voltam loucas, um Viram pouquinho loucas, loucas, ficam loucas. viram. Mas quando eu era uma menina, eu lembro que era muito normal que as mamães falaram de que tudo era do diabo. Você lembra? Tudo era do Obviamente. diabo. As Então, a pessoas que sererê, cresceram nos anos, as pessoas que cresceram nos anos 90. 90, sim. E Então, como se você escutava o Asererê, o diabo. a Shakira. Goku, Dragon Ball, diabo. Ah, sim. Shakira, diabo. Fez um pacto Como com é? o Marilyn diabo. Manson, o É diabo. verdade. Ai, não. Como é? Sakura Card Captor, diabo. Pior. Então, tudo. E o que significa Pokémon? Lembra que tinha uma explicação do que significava Pokémon? Pokémon significa E Digimon. E demônio, Digimon também. demônio de... E É o verdade. pior é que nenhuma mamãe falava delante da outra para dizer, não, isso não é certo, não, tudo é mais. Não, sim, isso é de diabo. Então, era muito estranho, porque eram E a Hello todas as Kitty? escolas. Ai, Hello Kitty, sim que era o do diabo. Do diabo. Então, eu não sei se as pessoas sempre querem acreditar em algo que é muito maior, muito maior. Eu não sei, mas sempre que acreditam de coisas muito estranhas e como digo, tragan inteiro.
Engolem. Engolem. Juliana, sem comentários. A parte da religião não vamos tocar, né? Muito bem. As histórias bíblicas. Muitas das histórias bíblicas, não vamos entrar aqui a falar de religião, tá bom? Muitas das histórias bíblicas, algumas delas, são, de fato, histórias que não são propriamente do mundo cristão, tá bom? Porque muitas dessas histórias, chamamos assim, foram transmitidas de uma cultura para outra, só que depois foram recopiladas nos livros que conhecemos hoje como a Bíblia. Então, por exemplo, 1000 anos antes de escrever a Bíblia, né? Estou exagerando, não sei quanto tempo, já existia entre uma cultura, uma civilização, não me lembro se era nos Sumérios, uma coisa assim, na Babilônia, uma coisa assim, já existia exatamente a mesma história do dilúvio, tá bom? Que chove muito, o planeta inundou, é exatamente igual, muito, muito, muito parecido. E se vocês veem, por exemplo, no transcurso da história, muitas civilizações ou muitas culturas pegaram coisas de outras culturas e as transformaram. O caso mais visível, se vamos como nessas histórias e tudo isso, é Roma. Vocês já viram que tudo em Roma é literalmente uma cópia da Grécia. O Gênesis é muito louco. Olha, João Guilherme. Professor, você lembrou para mim uma coisa que eu tive lido alguma vez, que falava sobre o deus Anubis, que ele nasceu de uma virgem, a história de ele nasceu de uma virgem, e ele morreu por conta dos humanos. E a representação do deus Anubis é uma cruz. E se disse que ele foi, como se diz, que Jesus é uma cópia de ele. Então, olhem, profe, isso está bem ou está errado, não vamos entrar a falar aí, sim? Que é verdade ou mentira, não nos interessa. Ou seja, nessa aula não nos interessa, sim? Mas aula muitas histórias, sim? Muitas histórias ou muitas dessas questões religiosas, digamos assim, tomam referentes de outras, tá bom? De outras religiões e outras culturas. Exemplo, muitas dos costumes religiosos, cristãos, católicos, como vocês queiram chamar, de hoje em dia são celebrações pagãs. O Natal, sim, é uma celebração pagã. Não existe, por exemplo, nenhum sustento, digamos, bíblico, assim, que diga que Jesus nasceu 25 de dezembro, sim, do ano zero. Isso foi uma data inventada e precisamente para celebrar, porque outras culturas celebravam outras, foram se adaptando, tá bom? E aí foi se transformando. Então, durante o tempo todo, todas as culturas tomam uma coisa e transformam, sim? Agora, por exemplo, Susana falou que tudo na época, dos anos 90, tudo era do diabo. E era verdade. Susana. Profe, eu lembrei de uma história que também pode estar a la par, de estas histórias. ¿Cómo dijiste? Tomar el pelo. Zombar. Zombar. Histórias de zombar. Você lembra? Você é historiador, você sim, você lembra. Mas vocês conheciam a história da família Alzate? Ah, sim. Eu sim, obviamente. Alexandra deve conhecer.
Não, eu não. 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 Não, Alexandra, você trabalha na UDEA, não como que não lembro. conhece? olha, quando as pessoas, os espanhóis estavam aqui, não, depois de a chegada de Espanha e depois da colônia, muito tempo depois, ocorreu uma novidade de arqueologia de América em Europa. E então Na os Europa. colecionistas, você pode dizer assim ou como? Os colecionistas. Ladrões? Ah, tá bom. Não, esses são outros. Não. Bem, os colecionistas. Os colecionistas começaram a conseguir peças de arte pré-hispânico e uma família de aqui, de Antioquia, a família Alzate, começa a fazer peças de arte, supostamente, eles fazem suas próprias peças de arte e as fazem passar por arte pré-hispânico. Então, muitas pessoas de Europa pré-colombiano. Então, muitas pessoas de Europa tinham muitas peças que supostamente eram de arte pré-colombiano. E não! E foram parar onde? Muitas dessas peças foram parar em grandes museus. Sim, muitos. Então, muitos colecionistas e pessoas depois falavam: olha, mira, minha coleção de arte, e outros especialistas, arqueólogos, falavam: não, isso não é arte pré-hispânica. Muito bem. Basicamente, resumindo a história, espírito paisa. Creo que eu escutei que eram entierros. Exatamente. O que nós conhecemos como huacas. Sim, eu lembrei. Mas o divertido disso era que eles também pensaram toda a história antes de fazer. Então, eles falavam: olha, vem comigo, eu vou te levar para uma huaca. Então, eles levavam uma pessoa, abriam e casualmente abriam o oco na terra e sacavam as peças que previamente eles já haviam guardado, enterrado. Então, era também toda uma experiência. Basicamente, Juliana, o que nos falam, Starbucks que não vende café. Ele vende quê? Já escutaram? Experiência. Então, a família Usati não vende quê? Peças pré-colombianas. Ele vendia quê? Experiências. Ou seja, aí podemos ver basicamente o que normalmente acreditamos, que os paisas vendem qualquer coisa. E eram pessoas da Europa, precisamente, que chegavam com a ideia de encontrar ou levar peças, né, muito antigas das culturas originárias, para levá-las, seja em coleções particulares, eu quero colecionar, para grandes museus, para universidades ou para estudos. E durante muito tempo, essa família, que se chama a família Alzate, eles produziam, ou seja, eles pegavam, digamos, as cerâmicas ou todas estas esculturas, estas figuras indígenas, e eles reproduziam, só que eles reproduziam de uma maneira muito exagerada, incorporando coisas que não eram da cultura. E nos primeiros momentos ninguém percebeu, ou seja, eram, digamos, muito bem feitas, sim? Que enganaram pessoas cientistas, basicamente a mesma história que enganaram até os cientistas de Yale, sim, dessa universidade americana, basicamente aconteceu aqui, enganaram todo mundo e muitas dessas peças foram parar em grandes museus. Depois, começaram a achar estranho, como que eu,
sempre que vou para Medellín, para Antioquia, Susana sempre encontra uma guaca. Ou seja, sempre que eu pago minha experiência, casualmente sempre encontro peças. E foi tanto assim que agora são consideradas como que, Susana? São consideradas obras sem valor. Agora, não. Agora, a ver, foi muito interessante na sua época. Muitas pessoas tiveram um golpe de realidade, mas neste momento tem pessoas que são colecionistas de peças da família Alzate, porque tem uma estética diferente, interessante, muito particular, muito de eles. Então, quando muitas pessoas souberam que isso não era arte pré-colombiano, dijiste? Muitas pessoas ficaram como, pues, com graça, com humor. Mas depois eles já deixaram de fazer estas peças, mas alguns museus apresentam estas. Neste momento, eu acho que o Museu Universitário da Universidade Exatamente. tem uma exposição com as peças que eles têm da família Alzate. Mas exatamente. É da família Alzate, mas são muito divertidas, porque se vocês olham um pouquinho e detalham detalham as peças mesmas, realmente são um pouquinho diferentes das peças reais de arte pré-colombiana. São muito particulares, muito divertidas, estranhas. Eu acho que há elas têm um valor artístico. Sim, tem. Ou seja, não é uma peça sem valor. Não. Tem pessoas que colecionam essas peças já da família Alzate. Mas e agora são peças de museu. Sim. Sí, ¿cómo se dice plancha? ¿Cómo así? ¿Qué pasar? ¿Cómo se dice? Ferro de passar. Ferro de passar. Conta que eles também fizeram, em alguma ocasião, ferro de passar em cerâmica. Olha só. Eu gostaria de ter uma. De uma cerâmica, muito bem. Gente, então, essa é uma das histórias também que enganou até cientistas. E o Museu da Universidade de Antioquia possui a maior coleção dessa cerâmica, dessa família. E, se vocês veem, uma coisa que, se bem, não tinha nenhum valor, porque se você vê, são cópias e são elementos que não têm nenhum valor, ou seja, te vendem isso como indígena, isso, como produtos ou, como se fala, arte pré-colombiana, e na verdade não é nem arte nem pré-colombiano, uma cópia, sim, só que olha no interessante dessa história, que essas peças têm valor histórico e valor patrimonial. Imaginem, uma coisa que em primeiro momento não tinha valor porque era um golpe, virou algo com valor. Muito bem. Perguntas, dúvidas? Depois vocês podem procurar como essa parte, sim? E vocês vão ver que essa história é muito interessante, é super divertida. Porque era literalmente Walter pagava para Susana. Sim, porque Susana era quem mais conhecia onde estavam as chamadas guacas. E Susana te levava. E casualmente sempre, em todos os lugares, sempre encontravam. Curiosamente, né? Então eles faziam
tudo, eles deveriam ter algum conhecimento, sim? De como eram os enterramentos dos indígenas, tudo isso, para poder produzir essas coisas, porque não era somente como, ai, olha, eu encontrei isso, não, vou te levar para que você veja que encontrou. Então, era toda uma experiência, sim? Muito bem. Pessoal, então, agora, eu quero que entremos no seguinte link, tá bom? Vou mandar para vocês o seguinte link. Saque e para que entremos, por favor. Entramos no seguinte link. Perfeito, muito bem. Então, bora começar. O que nos diz aqui? O que diz esse diálogo? Professor, você está compartilhando algo? João Guilherme, não, eu enviei o link. Entre no link e aí você vai ver. Tá bem, obrigado. Tá bom? Juliana, você pode começar. Susana vai responder. Eu. Sim. Mauro, o que você tem feito? Nada interessante. Só tenho trabalhado. E você? Eu tenho feito muitas pesquisas para o meu trabalho. Você sabe o que tem acontecido este mês no banco? Não. O quê? Muitas coisas. Venderam o banco, mudaram o diretor e, naturalmente, mudaram também o meu gerente. Estou falando em mudar os funcionários de Agências. agências também. Realmente tem acontecido muitas mudanças. Muito bem. Perfeito. Isso me lembra que o Banco da República se vai de Medellín. Ai, sério? Sim, eles Nossa, mudaram do edifício que fica no Parque Berrio. mas foram de Medellín definitivamente ou vão para outro lugar da cidade? Eu acho que eles vão mudar para outro lugar. Para onde será? Por Poblado? Ai, não, nunca. Não, nunca, jamais. E o que será que vão fazer nesse edifício? Mas, gente, vocês entraram alguma vez no Banco da República? Sim, e eles, eu acho que... Ah, perdão, sim. Eu acho que eles estão como digo, alquilando. Alugando. Eles estão alugando por chão. Espere, andar. Por andar. Eu Por acho andar. que eles estão
Mas esse edifício não tinha como problemas de estrutura, alguma coisa assim? Não, eu acho que o problema do edifício É a é o localização. não, é o mesmo Banco da República, porque quando tem, espera, como é que se diz? Como é que se diz? Manifestaciones. Protestos. Protestas. Bueno, pero protestas no tiene como otro término, no me acuerdo. Greves. Isso, greves. Quando a cidade tem greves, as pessoas usualmente Atacam. sim, tiram, lançam Jogam. pedras contra eles. Então, o problema é o Banco da República aí. Então, eu acho que ele não tem problemas de estrutura. Mas, basicamente, se vocês querem viajar ao passado, se vocês querem se sentir nos anos 80, Ai, sim. se você quer se sentir como era a vida num escritório em 1983, estou inventando a data, é somente entrar no Banco da República, você entra e você se sente viajando no tempo. Isso parece dos anos 80. Parece que construíram e nunca mais modernizaram. Sim. Igual, tudo. Você entra e você fala, gente... As escadas, tudo, os elevadores. Sim, e quando você estava no andar de museu, também os painéis, não, tudo. Seja, dentro, toda... Até, gente, eu juro, você se sente em 1975. Muito bem. As pessoas não se aposentaram porque eles acreditavam, eles creiam que estes 40 anos não haviam sucedido. Não, com certeza devem ter ainda dessas máquinas de escrever. E essas impressoras que eram assim, com certeza, deve ter tudo isso. Conectando a internet. Discada, internet discada, muito bem. Então, minha pergunta agora é a seguinte, Juliana, o que você tem feito nos últimos dias? Como assim? O que você tem feito nos últimos dias, nas últimas... Estudar muito. Então, o que? Eu tenho. Eu tenho muito estudo. Eu tenho estudado muito. Eu tenho estudado muito. Estudado. Muito bem. Alexandra, o que você tem feito nos últimos dias? Eu tenho trabalhado muito, estudado muito, mas os professores não têm coração. O professor de português? Não, você sim. Que é óbvio. Não, ele não. Muito bem. João Guilherme, o que você tem feito nos últimos dias? Walter, o que você tem feito nos últimos dias? Profe, pues eu perdi Perdeu o que, gente? Que horror. um ente querido. Ai, meu Deus. Sim. Sinto muito. O nome dela era Lupita. Ela é a cachorra da nossa família. Nós tivemos que colocar a eutanásia. Meu Deus. Muito dor. Muita dor. Sim. Nossa, Walter, não tenho nem palavras para falar, porque eu já passei por essa parte com um cachorrinho que eu tinha, e até o dia de hoje
eu não supero. Isso foi em 2021. Mas sabe o que eu faço, Walter, que me ajudou muito? Aproveitando o mês de outubro, eu faço que acho legal. Faço com tipo um altar dos mortos. Com um cachorrinho e colocou as flores, colocou as coisas que o cachorro gostava e colocou um copinho de água no mês de outubro. E, olha, me ajudou um pouco a lembrar um pouquinho e a ficar mais tranquilo. Eu gosto de fazer isso. Então, cada ano, no mês de outubro, quando está chegando o Dia dos Mortos, porque tem eu não sou religioso, nada disso, o que acho bacana. Porque tem uma data, Walter, em outubro, que tradicionalmente fala que tem o Dia dos Mortos e tem um dia onde aparecem os cachorros, ou que voltam na sua casa, te visitam numa noite. Isso que acreditam na cultura do México e tudo isso. Então, eu acho interessante, eu costumo fazer. Muito bonita. Eu acho bacana, ou seja, no sentido para lembrar e tudo isso. Walter, isso me ajudou, na verdade. Não foi a solução, mas ajudou. É difícil, sinto muito. Muito obrigado. Perfeito, então, olhem aqui. Essa pergunta já nos está indicando o que nós vamos aprender hoje, o que nós vamos ver aqui. Sim, e isso se chama pretérito perfeito composto, tá bom? Pretérito perfeito composto do indicativo. Não se preocupem com esses nomes, tá bom? Com esse do indicativo, não se quer, tá? Depois eu explico. Sim, pretérito perfeito composto, tá bom? O que acontece com esse pretérito perfeito composto? Utilizamos para quê, Edwin? Utilizamos o pretérito perfeito composto do indicativo para expressar uma ação que começou no passado e que continua no presente. Muito bem. Ou seja, uma ação que começou no passado e que ainda não terminou. Sim? Alexandra, você já parou de trabalhar muito? Ainda não. Está Viu? dezembro. Quando começou? Você falou, ultimamente tenho trabalhado muito. Faz um mês. Uhum. O mês que começou assim, mais trabalho do normal. Sim. E já terminou tanto trabalho? Não. Não. É o pretérito perfeito composto do indicativo. Muito bem, então. Olha, uma ação, algo que começou no passado e ainda não terminou. E esta vai ser a diferença, tá bom? Uma ação que começou no passado e ainda não terminou, continua no presente. Então, temos aqui duas agendas, tá bom? A agenda do Roberto e a agenda da Ângela. Então, Alexandra, qual é a agenda do Roberto? Da agenda do Roberto, segunda-feira ou segunda? Aham, segunda ou segunda-feira. Segunda, trabalhei 9 horas. Terça, trabalhei 10 horas. Quarta, trabalhei 11 horas. Quinta, trabalhei 10 horas. Sexta, sigue trabalhando. Sábado, sigue Aham. trabalhando. Exatamente. Muito bem, nós sabemos. Ou seja, aqui nos estão dizendo que sábado é na quinta-feira. Muito bem, Alexandra, ótimo. E, Susana, a agenda da Ângela. Olha, agenda de Ângela, a da Ângela. Segunda, estudei 6 horas. Terça, estudei 9 horas.
quarta estudei 7 horas, quinta estudei 7 horas, bendito. Sexta, possivelmente dormiu todo o dia, e sábado também é muito possível que quis morrer, mas Correto. Que horror. eu vou dizer que ela estudou 10 horas. Muito bem. Então, aqui nós estamos dizendo essa agenda. Se vocês veem, ainda não terminou, sim? Terminou na quinta, mas falta sexta e sábado, não sabemos, tá bom? Então, segundo a Estaba agenda do... falando desde la quinta. No. Exatamente, Juliana, sim? E segundo essa agenda, Juliana, o que podemos falar do Roberto? Roberto quê? Roberto. Juliana, o que podemos falar da agenda do Roberto? Que ele... Aí diz, Roberto tem... Que Roberto tem trabalhando muito esta semana. Tem trabalhado. Trabalhado muito esta semana. Esta semana já acabou. Não. Não. Muito bem. E que podemos falar da Ângela? Juliana, o que podemos falar da Ângela? Que ele... Ela. que ela é como eu, que tem estudando muito esta semana. Estudado. Estudado muito esta semana. Muito bem, perfeito. Então, olhem, a diferença, se vocês veem, usamos diferente do... esqueci, perdão. A diferença é essa, tá bom? Que é uma ação que começou no passado e ainda não terminou. Então, muito diferente se a agenda, por exemplo, do Roberto, sim? Se a agenda do Roberto fosse a seguinte. Então, coloquemos aqui a agenda do Roberto. Um exemplo seria bastante diferente se fosse da seguinte maneira. Então, agenda, colocamos aqui Roberto, sim? Se a agenda do Roberto. Imaginemos, segunda, trabalhei 3 horas. Terça, não trabalhei. Quarta, feriado. Então, aqui, como estamos especificando um dia, coloquemos aqui, como estamos especificando um dia, sim? Então, poderíamos falar aqui, Roberto trabalhou 8 horas na segunda. Por quê? Porque se vocês veem, foi uma ação que terminou. Quando terminou essa ação de trabalhar? 9 horas. Bem, não sabemos exatamente que horas terminou, mas essa ação foi começada que dia? Segunda-feira. E terminou na segunda-feira. Sim? Imaginemos que trabalha de 8 a 5. Sim? Trabalhou esse dia, terça-feira não trabalhou, quarta-feira, que? Feriado. Então, poderíamos falar que aí já não estamos usando o pretérito perfeito composto. Por quê? Porque é uma ação que, se bem começou no passado, terminou em um dia específico. Começou e terminou. Estão vendo? Esta ação começou, colocamos assim, esta ação começou e terminou. Tá bom? É no momento do passado, quando na segunda-feira, perdão, aqui errei, Roberto trabalhou 8 horas na segunda. Esta ação começou e terminou. Começou segunda, terminou na segunda. Mas se vemos aqui,
Se vocês veem aqui, esta ação de trabalhar muito começou na segunda e ainda não terminou. Será que já terminou? Não, porque sua vida ainda não termina. Muito bem. Ou seja, sim, mas esta ação específica, ou seja, esta ação. Não, Não a ação de viver, tá bom? Não a ação de viver, de estar vivo, não. A ação de trabalhar. Ainda ele não tem aposentado, então não, isso não termina. Muito bem. Então, olhem aqui. Esta semana ele tem trabalhado muito. A Ângela que tem estudado muito. Sim? Olha, começou a estudar muito na segunda e olha, ainda não parou, não terminou de estudar. Então, olhem, é uma ação que começou no passado e continua no presente, ou seja, uma ação que começou no passado e ainda não terminou. Perguntas até o momento? Profe, não entendo a diferença. Muito bem. Então, olhem, a diferença do pretérito perfeito, eu estudei, eu trabalhei, a diferença com este, eu tenho trabalhado, tenho estudado, é que no pretérito perfeito é uma ação que começou e terminou. Finalizou. Já finalizou. Sim, mas a ver cómo le explico. No sé en qué momento pues utilizo Ya vamos. todavía no la tengo mucho en la cabeza como para poder en esta es esta y en esta es esta. Olha, sim, Susana. Eu posso fazer um exemplo. Claro. Imagine que você está em dezembro. Se você diz em janeiro, você diz, eu comi muita natija, então já terminou de comer natija, porque já Exatamente. terminou em dezembro. Já você não vai comer mais natija. Se você, entanto, diz o 15 de dezembro, eu tenho comido muita natija. Eu tenho comido muita natija. Você não tem terminado de comer natija, porque você ainda tem 15 dias mais de dezembro para comer. Exatamente. Obrigado, Susana. Então, galera, nós em espanhol, por exemplo, nós em espanhol falamos muito como, ai, não, sim, profe, eu he visto em televisão isso, sim? E se vocês falam, eu tenho visto na televisão, não, eu vi, porque você já viu, já começou e terminou essa ação. Sim? Muito bem, então vamos continuar aqui. Então, qual é a formação? Ou seja, como formamos o pretérito perfeito composto? Com o verbo que? Oi, vocês não estão vendo. Verbo ter. Verbo ter, mas que? Verbo no participio. Verbo no participio. Galera, atenção. Atenção. No português, sim? No português, pelo menos no português brasileiro, o verbo ter vai ser muito mais usado do que o verbo haver. Sim? Não vai ser tão comum. Sim? Não é que não exista. Não vai ser tão comum utilizar o verbo haver. Se vocês veem, no espanhol falamos eu he visto, sim? No português é do tenho com o verbo ter.
Então, no Brasil, no português brasileiro, é mais usado o verbo ter. Também existe o verbo haver. Você pode utilizar, sim, você pode utilizar o verbo haver. Por que o professor não colocou o verbo haver? Porque o verbo ter vai ser o mais comum. Ou seja, se você utiliza o verbo haver, não vai ser tão comum. Então, qual é a conjugação do verbo ter? Como conjugamos, vamos lembrar, como conjugamos o verbo ter? Eu quero. Tenho. Muito bem. Então, eu... Perdão. Eu tenho. Você quer. Tem. Muito bem. Você tem. Nós Temo. Temos. temos. Muito bem. E por último, vocês. Vocês querem. Tem. 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 Muito bem. Galera, atenção. Este você inclui ele e ela, tá bom? Só que com uma conjugação mesmo. Vocês incluem também eles e elas. Perfeito. Verbo ter. Aqui já temos, tá bom? Então, eu tenho, você tem, Profe, nós temos então, e vocês têm. Sim, então ainda as ações começaram no passado e seguem acontecendo, então se escreve em presente. aham. E, profe, e aí vem a pergunta, profe, se eu comecei, se se escrever no presente, então, onde está o passado aí? Para complementar isso, temos aqui a segunda parte, um verbo no particípio, tá bom? Então, basicamente, quando os verbos estão no particípio, o particípio já quer dizer passado, sim? Estudar, estudado, tá bom? Comer, comido. Sim. Morrer, morrido. Então, já quando estou falando do particípio, isso aí já nos está indicando o passado, tá bom? E os particípios vão funcionar da seguinte maneira, sim? Existem particípios regulares e particípios irregulares. E aí vocês vão ver uma lista de particípios que Irregulares. exatamente particípios irregulares. Muito bem. Isso quer dizer que os outros particípios são que? Regulares. Regulares. Muito bem. Então, temos aqui Eu tenho ganhar. uma pergunta. Sim. Então, um particípio do verbo ser. Feito. Feito. E se também irregular, não. Ai, espera aí. Sim, é irregular, aí está. Daniela, aí está. Olha, ganhar, ganho. Gastar, gasto. Pagar, pago. Dizer, dito. Fazer, feito. Escrever, escrito. Ver, visto. Abrir, aberto. Cobrir, coberto. Vir, Não vai vindo, ser. por. Sino Como? ser. Eu sou. Como ficaria? Eu Sido. sido. Ah, Mas então ser sido irregular. Gente, procuremos aqui. Que
Não, é regular. Não, é regular. Es regular. Espera aqui. Eu entendo como os regulares que acaban en ida, ido, ¿no? Pues como, Uhum. y esa termina en ido. Estados. Eu aí tenho também, então, a dúvida. Eu vou procurar e eu vou falar para vocês. Eu sei que o participio do verbo ser é sido, sim? Agora, se falta, por exemplo, nessa tabela, atualizamos. Então, temos aqui esses particípios, tá bom? Agora, os que não estão aqui são irregulares. São regulares, tá bom? Vamos bem até o momento? Perfeito, muito bem. Então, temos aqui 4 exemplos. Quais são? Qual é o primeiro exemplo que nós temos? Juliana, muito obrigado. Ultimamente eu não tenho dormido bem. Dormido. Muito bem. Alexandra, Vocês não têm estudado português? e é verdade, não é? Não, não é verdade. Muito bem. Susana, Nós temos juntado dinheiro para comer hambúrguer. muito bem. E Daniela, Un momento. Ele tem sentido mudador nas costas nas últimas semanas. muito bem. Perfeito, então aqui temos alguns exemplos, tá bom? Ultimamente eu não tenho dormido bem. Vocês não têm estudado português. Nós temos juntado dinheiro para comer hambúrguer. Ele tem sentido muita dor nas costas nas últimas semanas. Sim? Muito bem. Então, pessoal, para isso... Todos são verbos Juliana, regulares, certo? como? Certo. Todos são verbos regulares. Sim, nesse caso, sim. Dormido, estudado, juntado, sentido. Adoído. Dormido, dormir. Dormir, dormido. Estudar, estudado. Juntar, juntado. Que Sentir, todos terminan sentido. en adoído. Que todos terminan en adoído. Muito bem. E por isso eu fiquei com a dúvida do verbo que Daniela falou, o verbo ser. Porque ser é sido, não serido. Então, vou pesquisar aí esse verbo e já eu acho que é irregular. Senão, completamos aqui sem problema. Muito bem, galera. Então, basicamente, essa é a explicação, sim? Essa é a primeira parte, que seria a explicação com a formação. Juliana, você pode tirar print dessa parte da formação e colocar no chat, Sim. por favor? Muito bem, perfeito. Então, galera, como já faltam 10 minutos, vamos fazer o seguinte. Ou seja, primeiro, vamos deixar até aqui. Temos alguma pergunta? Na próxima aula, completamos esta parte, sim? Com outros exemplos, com outras leituras, e vamos comparar. Então, o que vamos fazer? Aqui eu encontrei um joguinho
que vocês podem fazer com esse pretérito perfeito composto? Cada um de vocês vai fazer, sim? Eu encontrei este jogo, vocês vão fazer individual, não precisa me enviar. E aqui vocês vão praticar esse pretérito perfeito composto, somente praticar a conjugação, tá bom? Então, olhem, eu enviei esse jogo. Quando vocês abrem, vai abrir aqui. Então, vocês vão colocar aqui em começar, sim? Isso vocês fazem individual, tá bom? Então, eu quero. Eu quero. Eu tenho que. Tem viajado. Eu. Viajado. Eu tenho viajado. Então, eu tenho viajado. Bom. Sim? E aí já eu faço esses exercícios. Os candidatos que? Tem, sí, tem. Estar? Estado. Tá. Tá bom? E aí vocês já verificam, tá bom? Então, isso vocês vão fazer individualmente, sim? Fazem individualmente, completam aí, eu achei interessante para que vocês pratiquem nesse primeiro momento. E próxima semana, essa para que pratiquem somente a conjugação, tá bom? Para que pratiquem a conjugação. E a próxima aula, para praticar a conjugação. Sim? E a próxima semana, não, a próxima aula, então terminamos e colocamos alguns outros exemplos para contrastar. Tá bom? Perguntas, dúvidas, sugestões, donativos.